não sei também. A mãe está no culto. É novidade na família. Que evento, hein? Olá, Vanessa. Oi, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Na casa dela, né? É. Ó, o André está na esquerda, essa porta aqui, eu acho que é da... Ah, dos velhos lá. É. Aí, dona Lourdes, tudo bem? Estou no casarão. Tudo! Quem que disse isso? O André. E onde que eu tô? André, tu fica aí na igreja, né? Na tua casa é muito complicado, as tuas meninas, é isso? Aí eu venho esconder aqui no casarão. Dá para ver essa porta. Complicado o negócio. É a janela? Casarão, né? Isso. Bom, agora eu vou bater continência. O presidente está ali. Não tinha visto ainda. Por que precisa aparecer nessas fotografias? Que bom que isso aí se usa para fazer reunião também, para conversar. Minhas reuniões de empresa agora são tudo assim. Eu tenho uma reunião amanhã à tarde. Todo mundo fica vendo assim? Uhum. Se eu botar o computador grande aqui, eu vejo todo mundo. Aqui eu tenho que ficar arrastando, que a tela é pequena. Esse computador aqui. Não. Meu computador é pior que o telefone. Oh, meu Deus. Olá, Zé Uba. Não tem jeito. Chimarrão? Oi, Elma. Oi, dá-lhe chimarrão. Dale. Aí, ó. Bem-vindos. Obrigado. Então, mais uns minutinhos, já logo vamos começar. Vou chamar terça-feira, ela pode ir no supermercado para mim comprar minha lista. Galinha e carne, tudo isso eu tenho. Nossa, o último tá aparece aqui dessa retroalimentação. Pode chamar. Vocês comem fruta de dia? Eu como só fruta, mamão, geralmente banana. Ficou muito grande esse elástico aí que eu fiz, né? Não, ficou ótimo. Nunca sei. Esse aqui? É, não é desse molinho. Fica bem um pedaço de molinho. Levei. Eu tenho. Por que tá apertado, então? Não, estava antes. Ah. Bem-vindos os que vão chegando. Chegando mais gente. Oi, dona Mirna, tudo bem? Irma. Tá ouvindo? Velhinho. Ela veio para os parentes. Ai, tem coisa que é do Gabriel ainda de ontem. Tem gente que entra sem vídeo também.
Se quiser, eu posso. Nossa, Gerro da Erika saindo? Não. Eu ia estar junto com ela aqui, ó. Viu, André? Vai. Oi, gente. Quer dizer que hoje vai ter o violãozinho do Nicolas. Dani vai tocar o violão do Nicolas. Sim, hoje tem. Tá lá concentrado. É, ele tá meio revoltado com essa transmissão. Vamos iniciando. Samuel, Samuel vai mutar os microfones para que a gente possa concentrar aqui apenas em uma voz. Ok. Muito bem. Todos muito bem-vindos. Na verdade, é um presente de Deus que nós podemos nos reunir num tempo desses. É um presente de Deus poder ver a carinha de vocês aí, né? Ver aí a Dona Lourdes, ver a Dona Mirna, ver o Charles e a Carol lá de longe. É bom. É bom a gente poder conectar nossos corações. Eu quero convidar você a, nessa noite, nesse tempo de culto, experimentar não só essa conexão aqui com os rostinhos, com os nomes das pessoas, mas especialmente experimentar uma conexão com Deus que está aqui, que está aí com você. Esse Deus que não é limitado pelo tempo e nem pelo espaço. Esse Deus que habita no coração de todo aquele que se entrega, que se conecta, que deseja de fato viver com Deus. Quero convidar você, assim como você está aí na sua casa, a focar aqui nesse tempo, fechar os seus olhos para um momento de oração, para um momento de conexão com Deus. Fecha os teus olhos, deixa as coisas aí e coloca o teu coração na presença de Deus. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, tu que és o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus revelado, o Deus que é amor. E diante de ti, Senhor, é que nós realizamos esse nosso encontro, na certeza de que tu estás com cada um de nós nas nossas casas, na certeza de que a tua palavra ela é poderosa para guiar a nossa vida e nos fazer viver em novidade de vida. Pedimos, Senhor, que tu nos conduzas nesse tempo, nas reflexões que vamos fazer aqui. Na medida em que cantamos, na medida em que lemos a Bíblia e pensamos a respeito, que essa tua palavra possa encontrar um lugar no nosso coração, possa realmente gerar transformação em nós, para que nós possamos, a partir dessa conexão contigo, viver de uma forma intensa em favor dos outros. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você agora para a leitura de um texto bíblico, para mergulhar na história. Quando a gente lê uma história, a gente tem sempre essa boa opção, essa boa possibilidade de fazer parte dela. A história nos convida para isso. Nos convida a interagir com os personagens, a perceber o cenário, a nos colocar dentro da situação. Então, quero convidar você assim, na medida em que você acompanha essa leitura breve, que você se imagine ali naquele tempo com Jesus e com os discípulos de Jesus. Eles estão reunidos e esse texto ele segue, ele é o texto no Evangelho de Lucas que vem logo depois da Santa Ceia. Então você imagina, eles estão ali sentados na volta da mesa, conversando, tomando o pão, o vinho, Jesus falando a respeito daquele seu sacrifício, da sua entrega, de dar a vida por eles. E em seguida, logo em seguida,
surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Interessante nós entendermos essa discussão nesse contexto logo depois da Santa Ceia. É interessante como o nosso coração, como nós seres humanos, assim como os discípulos, podemos estar no meio de um momento profundamente significativo, com todo um clima ali naquele momento da ceia, com Jesus falando de coisas profundas. E de repente irrompe ali a nossa humanidade, a nossa inquietação interior, essa necessidade que nós por vezes temos e que se manifesta às vezes nos momentos mais estranhos, essa necessidade de sermos importantes. Eles discutiam acerca de quem deles era considerado o maior. Quero convidar você a mais uma vez fechar os olhos e refletir a respeito do como você tem pensado a respeito de você mesmo e das outras pessoas. Como você tem se ocupado com o cuidado próprio e com o cuidado do outro. Fecha teus olhos. Senhor, nós também, como os discípulos, às vezes somos tentados a viver a partir das comparações, a alimentar essa nossa necessidade de sermos importantes. Senhor, nós pedimos, tem misericórdia de nós. E olha, Senhor, para essa nossa fragilidade, para esse nosso coração que sempre de novo corre atrás de coisas grandiosas, que parece necessitar se sentir mais do que os outros. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos da transformação que só Tu podes realizar nas nossas vidas. Assim pedimos, Senhor, que mais uma vez essa noite Tu faças isso, transformando o nosso coração mais um pouco, nos alinhando, Senhor, mais com a Tua vontade e com aquilo que Tu queres. Porque fazer a Tua vontade, aprender a lavar os pés, é isso que nós queremos. Nos ensina. Assim pedimos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Você já pensou que os discípulos de Jesus tivessem esse tipo de sentimento? Que aqueles apóstolos, aqueles que viveram tão intensamente com Jesus durante 3 anos, de repente são ali confrontados com eu vou usar essa palavra, né, com a mesquinhez do coração, com essa necessidade que todos nós temos. Porque, na verdade, o que acontece é que a nossa alma ela foi feita para ser preenchida de amor. A gente foi feito para ser cheio, repleto, numa relação amorosa que nos completa, que nos integra e que nos faz, nos coloca num lugar de paz, de confiança.
Só que não é essa a realidade do mundo. Nós não vivemos em relações assim. Nós vivemos, pelo contrário, muitas vezes muito mais pressionados pelas circunstâncias, pelas pressões da vida. E parece que quanto mais a coisa aperta, mais a gente se resguarda, mais a gente se preocupa com a gente mesmo, mais medo a gente tem. Deixa eu colocar para vocês aqui uma tirinha. Eu gosto de tirinhas porque às vezes elas acabam falando e mostrando coisas bem profundas, de uma forma muito lúdica e muito interessante. Essa aqui é do Armandinho. E o Armandinho, ele de repente está pensando e refletindo aqui a respeito de um ditado popular, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente vive assim. E ele percebe, conclui, que quando a situação aperta, quando as coisas estão mais difíceis, parece que as pessoas, então, por medo, se tornam ainda mais individualistas, egoístas, pensando mais e mais em si mesmos. Dividir, servir o outro, parece que fica mais difícil, mais distante de nós. E eu pergunto de novo, como você tem lidado com essa balança? É interessante porque é mesmo um tipo de balança. Porque se por um lado Jesus diz que nós devemos nos ocupar com o outro, servir o outro, amar o outro, ele também diz que nós devemos amar também e nos preocupar conosco mesmos. Ama o próximo como a ti mesmo. As duas coisas, as duas dimensões, o outro e eu mesmo, fazem parte do plano de Deus para nós. Na medida em que essa balança ela desequilibra e a gente de repente começa a pensar demais em nós mesmos ou de uma forma equivocada, porque infelizmente é assim, nós vivemos marcados pela realidade do pecado e por isso nós muitas vezes temos dificuldade de lidar com esse equilíbrio. Nós, quando pensamos em nós mesmos, pensamos demais, queremos ser mais, nos preocupamos em nos comparar e nos colocar numa relação que nos coloque em segurança acima do outro. E Jesus identifica de uma forma muito clara o problema dos discípulos e também o teu e o meu. Ele diz, o problema é essa relação de poder, de autoridade e de opressão que existe nas relações. O texto que nós lemos antes, ele vai falar, dizendo assim, olha, nesse mundo funciona assim. Essa é a lógica do mundo, é assim que o mundo funciona. Aqueles que têm poder, que têm autoridade, a exercem, e os outros. Interessante o termo que é usado ali. Jesus diz que esses são chamados de benfeitores. Esse termo era reservado para deuses, né, na cultura pagã, deuses, reis, soberanos e pessoas de muita influência. E eles eram benfeitores porque o poder, inclusive o recurso financeiro, estava com essas pessoas. E o povo dependia da boa vontade, da benevolência desses poderosos. E quando eles então resolviam fazer o bem e pensar nos mais necessitados, então, puxa, que coisa boa. Mas quando eles resolviam pensar só em si mesmos, e Jesus diz, olha, no mundo é assim que funciona. Os que têm o poder nas mãos exercem autoridade. Mas ele diz, e aqui Jesus confronta não só aqueles discípulos naquela hora, mas também a cada um de nós. Ele diz, olha, no meu reino, no meu jeito de viver, não, no meu jeito de pensar, não é assim. Não é assim que funciona. A lógica do reino de Jesus, a lógica do reino de Deus é diferente da lógica desse mundo. Se nesse mundo nós vivemos a partir de uma relação de poder e domínio, no reino de Deus, Jesus nos convida a viver para servir o outro.
Jesus nos convida a viver de uma forma, nós poderíamos usar essa palavra, altruísta. De uma forma que coloca o outro em primeiro lugar. Que se preocupa genuinamente com o outro. Que se preocupa com as necessidades do outro, que se preocupa com a dor do outro. Que se inclina para ouvir, prestar atenção, que age na direção da necessidade do outro. E, de novo, deixa eu sublinhar isso para que nós possamos entender. Sim, de fato, o Evangelho nos chama a isso. Jesus mesmo, pela sua vida, foi exemplo disso. Ele viveu isso intensamente. Nas suas ações, naquilo que ele disse, ele sempre de novo trouxe, tanto no exemplo de vida quanto nas palavras e no ensino, ele trouxe essa dinâmica de vida, dizendo assim é bom viver. No entanto, nós também vamos ver Jesus cuidando dele mesmo, do seu tempo com Deus. A música que cantamos antes dizia: buscar em tua presença o sustento para a alma, vivendo a cada dia aos teus pés. De novo, e nós temos falado isso algumas vezes aqui, nós só vamos conseguir, só vamos ter estrutura emocional, espiritual, para servir de forma desinteressada, desimpedida, altruísta, amorosa, somente quando nós nos sentirmos e nos entendermos como amados, sustentados e cuidados totalmente por Deus. Na medida em que a nossa fé e a nossa confiança está em outras coisas, e nós achamos que precisamos lutar pela sobrevivência, então, quando o outro está entre a minha necessidade e o meu alvo, né? Ou quando o outro está me impedindo de alguma forma de eu chegar onde eu quero, eu entendo que o outro precisa ser eliminado, precisa ser desprezado, porque ele me atrapalha. E aí eu saio, eu perco essa dinâmica do reino e volto para a dinâmica desse mundo. Mas na medida em que eu faço esse caminho para a presença de Deus e busco nele o sustento para a alma, então a minha alma está saciada, ela está alimentada, ela tem paz, ela tem conforto e confiança para poder viver para além de si mesmo, para além de mim mesmo. Esse é o convite dessa semana. Convite de nós sermos uma comunidade que serve. E quero sublinhar aqui, então, algumas coisas para que a gente possa seguir nessa prática de viver como uma comunidade que serve. Então, eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu e você precisamos entender que servir não significa esquecer de nós mesmos. Que o serviço, ele flui de uma relação amorosa e cuidadosa conosco mesmos diante de Deus. Em segundo lugar, que esse servir, ele é uma determinação de Deus. Ele é uma ordem de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele é um convite e ele passa pelo nosso desejo, pelo nosso querer fazer tua vontade. Mas também é assim que a gente precisa exercitar isso. Por mais que eu e você tenhamos essa compreensão e essa clareza de que sim, Jesus nos chamou a servir, de que é isso que nós queremos e devemos fazer. Ainda assim, o simples querer muitas vezes não torna isso uma rotina e um jeito de vida. Porque a nossa alma ela é dura. Porque nosso coração muitas vezes é como um desses discípulos e eles também vão precisar passar por exercícios na vida, onde esse servir vai se tornando cada vez mais parte do jeito deles ser, do jeito deles serem, viverem.
se relacionarem. Então, nós temos feito aqui a cada semana também essa proposta de exercícios, né, de treinamentos para a alma. Eu quero convidar você a mais uma vez pensar e refletir a respeito disso. Como você pode melhor treinar a sua alma para servir os outros? Como você pode treinar a sua alma para servir, de repente, no seu trabalho? Bom, agora a gente está trabalhando, praticamente muitos de nós estão trabalhando aí à distância. Então, às vezes, esse serviço se torna mais difícil. Quando a gente está mais perto fisicamente, às vezes, levar um copo d'água é um ato de serviço, de pensar no outro, de colocar a necessidade do outro em evidência. Mas também, nesse jeito, é possível a gente pensar em alternativas de como a gente pode ajudar os outros. Mas não só no trabalho. Eu penso que especialmente nos nossos relacionamentos em casa, essa dinâmica do serviço pode ser muito treinada. A Daiane fez esses dias aí com as meninas um quadro de tarefas. E eu confesso para vocês que às vezes eu olho assim e penso, não, isso não vai dar certo, né? E não é que ela hipnotizou essas duas crianças e agora elas estão em casa fazendo cada uma delas as suas tarefas e uma lava a louça e a outra limpa a sujeira do gato e um negócio assim que eu me senti constrangido. Eu até estou fazendo mais coisa agora em casa porque eu não preciso participar desse negócio. E o interessante disso é perceber como essa dinâmica de serviço tem nos feito bem. Ela surgiu de uma necessidade, é verdade. Surgiu de um momento onde nós, como família, pensávamos, precisamos botar ordem nessa bagunça. Mas ela nos tornou possível exercitar o amor através de atos pequenos e aprender juntos a satisfazer a necessidade do outro. Em casa, você pode treinar. Em casa, você pode fazer esses atos de serviço. Às vezes, é o filho, né, que vai levar umas bolachas lá para a mãe, né, Dona Lourdes? E vai tomar café lá com a mãe. É um ato de serviço, é pensar na necessidade do outro. As necessidades desse mundo são muitas. E a Igreja de Jesus, eu e você, somos chamados a ter como uma das nossas marcas o serviço amoroso. A comunidade de Jesus, ela é desde o seu nascimento, por exemplo de Jesus, por ensino de Jesus, ela é uma comunidade de servos. E você é convidado a fazer parte dessa comunidade. Uma comunidade de servos que coloca a sua vida à disposição. Não como não de forma a gerar um sofrimento para nós. Às vezes isso pode significar sofrimento. Mas acima de tudo, porque nós nos entendemos tão bem cuidados e tão bem amados por Deus. Nós confiamos que Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. E isso nos liberta para viver em favor do outro. Porque Deus cuida de mim. E se Deus cuida de mim, então eu não tenho com o que me preocupar. E eu posso cuidar do outro. Que essa confiança em Deus possa inundar o teu coração nessa noite e nessa semana que se segue. Que esse amor de Deus que gera esse conforto, essa paz interior, possa realmente encher o teu coração para que você possa servir desimpedidamente, sem buscar nada em troca, sem precisar de elogios, porque você sabe que o que você está fazendo vai ser uma bênção para aquela outra pessoa. Porque você sabe que você está, talvez, sendo a mão de Deus, o falar de Deus, o agir de Deus na vida daquela pessoa. Porque você está servindo em nome de Jesus. Eu termino com uma última tela. Um indivíduo que concentra toda a vida em satisfazer suas próprias necessidades, ele se torna narcisista, ou seja, se coloca no centro e busca
toda uma autossatisfação, autocentrado, pouco útil e, no final das contas, infeliz. Assim também as comunidades podem tornar-se tão focadas em si mesmas a ponto de perder sua alma, sua essência. Nós queremos ser uma comunidade que tem no serviço, no atender às necessidades dos outros, o nosso coração. A começar por aqueles que estão mais perto, a começar em nós mesmos. Nós vamos agora cantar. A Vanessa vai nos conduzir mais uma vez na música que na semana passada ela nos trouxe e que fala sobre essa dinâmica de uma comunidade que se entende, uma comunidade que serve, que ama, que vai além de si mesma. Vamos cantar? Vanessa? Mas tá sem som. Oi, me ouvem agora? Sim. Vamos lá, então. A música tá no chat, então acompanhem. Cantar ela mais uma vez. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Na, 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 na. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
Obrigado, Vanessa. Tu vai fazer os avisos também. O pessoal está ansioso para ouvir os avisos contigo. Não, né? Não me ouviu? Tá me ouvindo agora? Eu perguntei se tu vai fazer os avisos. Hoje não, né? Hoje não tem avisos. Não é pra ninguém chorar, tá? Mas não tem avisos hoje. Meus queridos, minhas queridas, o desafio dessa semana é para o serviço. É para colocar a necessidade do outro e a pessoa do outro na nossa lembrança, na nossa ação, na nossa atitude. Então eu quero convidar você a pensar, a trazer isso para a consciência. A não deixar isso apenas como um conceito na sua mente. André, não estou te ouvindo. Camila não está me ouvindo? Os outros estão me ouvindo, né? E a não deixar isso apenas como um conceito na sua mente, mas de fato transformar esse conceito em atitudes práticas. E pensar quais são as atitudes que nessa semana você pode exercitar. Lembra? Eu comentei sobre a necessidade da nossa alma de ser treinada. Nós precisamos nos treinar a fazer o bem. Não é assim automático, porque esse nosso instinto de autopreservação, ele sempre de novo vai nos mover e nos tirar dessa postura de confiança, de tranquilidade em Deus, e vai nos agitar, e vai nos trazer de volta para uma necessidade de cuidar de nós mesmos apenas. E aí a gente perde o equilíbrio. Quero convidar você a imaginar aí na sua vida as circunstâncias em que você pode servir. Na semana que vem nós nos reunimos de novo aqui, no tempo de culto, no Zoom às 18 horas, e de manhã você pode acompanhar também o culto às 9 horas, que fica no YouTube. Inclusive, o Samuel hoje de manhã, ele tratou esse mesmo tema e ele deu um contorno muito interessante nessa questão toda do narcisismo cultural. Vale a pena você acompanhar também aquilo que o Samuel trouxe de manhã e complementar essa reflexão. Também quero convidar você a se conectar em algum grupo pequeno. Aqui nós estamos em várias telas, né? Muitas pessoas reunidas aí, são mais de 60 conexões nesse nosso culto. E às vezes fica difícil a gente poder ver todos e conversar de fato. Nos grupos pequenos nós temos essa oportunidade e os grupos têm se reunido assim pelo Zoom ou pelo Meet ou outro aplicativo e os grupos têm recebido um material que tem a ver com a pregação da semana, justamente para aprofundar o tema e na conversa poder chegar mais perto da nossa vida, do cotidiano, da realidade de cada um. É um momento precioso. Se você não tem um pequeno grupo para se conectar, fala com a gente, comigo, com a Vanessa, com o Samuel, com a Dilene, tenta um contato pelo WhatsApp da Luterana Floripa. Se você não tem esse WhatsApp, também, por favor, é só falar com a Vanessa, né, Vanessa? Fala no chat aí, a Vanessa passa aí. Eu vou colocar no chat ali para todo mundo ver, então. Ótimo, WhatsApp. Obrigado. E, por último, nosso desafio de continuarmos fazendo o duplo caminho. Se por um lado nós vamos servir em amor, por outro lado nós queremos estar profundamente conectados com o nosso Senhor, com o Deus que é amor, para que possamos estar nutridos. Vanessa, tem que cantar também, tá bom? Bem alimentados. Eu vou cantar também. E assim nós vamos também concluindo nosso tempo de culto. Eu quero convidar você ainda para uma oração final. E lembrando também que se você tem algum motivo de oração, você pode também enviar para a gente, ou pelo chat aqui. Eu tenho pelo motivo. WhatsApp. Eu tenho motivo, André. Fala então, Camila, qual é o teu motivo? Assim, eu quero orar pra minha avó e meu avô, que estão em São Joaquim, tá? Na bom. colônia do Deus, lá estão sofrendo muito. Meu avô tá com pano, isso aí, estão falando nele, tá, André? Tá bom, vamos orar. Se você também tiver algum motivo, quiser enviar, fique à vontade para digitar no chat e nós vamos, se não nesse momento, também durante a semana, os nossos grupos de oração vão poder
orar por esse motivo. Eu quero convidar você a fechar os olhos, a colocar a semana que vem pela frente diante de Deus. Senhor, nós silenciamos na Tua presença, reconhecendo que Tu és Senhor do universo e Senhor também das nossas vidas. E que nós somos servos Teus e servos uns dos outros, servos desse mundo. Nós estamos aqui, Senhor, com uma missão que Tu nos deste, de espalharmos o Teu amor em palavras, mas também em ações. E queremos ser, Senhor, esses servos, essa comunidade que serve. Queremos orar, Senhor, também como parte desse serviço. Orar uns pelos outros, orar pelo vô e pela avó da Camila, orar por tantos outros que estão às vezes distantes dos seus filhos e netos, que estão vivendo, de certa forma, uma certa solidão nesse tempo de distanciamento social. São muitas pessoas, Senhor. E nós, às vezes, não conseguimos alcançar todas com uma ligação, com algum tipo de contato. Mas, Senhor, queremos pedir que Tu multipliques nossas mãos, nossas conexões, para que possamos, Senhor, de fato, abençoar essas pessoas. Através, às vezes, de uma ligação telefônica. Senhor, nós queremos orar por nossas famílias, mas também queremos orar, Senhor, por tantos que vivem em situações complicadas nesse tempo e que necessitam de um serviço concreto. Pessoas com dificuldades financeiras, pessoas em situação de rua, vivendo à mercê nesse momento tão complicado. São muitas realidades, muitas situações. Senhor, nos guia a cada um de nós e também a todos nós como um corpo que se movimenta nesse mundo. Teu corpo. Nos guia, Senhor, para que de fato possamos servir com dedicação, com amor, com disponibilidade. Assim nós oramos, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que a presença desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desse Deus que é amor, desse Deus que é servo e que serviu até a morte, que entregou a própria vida por você, por amor a você. Que o amor e a bênção desse Deus esteja sobre a tua vida. E assim você possa saber e se sentir cuidado e amado por Deus, para servir desimpedidamente, por amor. Amém. Um bom final de domingo para todos. Nós ainda temos um tempo para juntos aí conversar e trocar umas ideias. Ou tem mais uma música? Tinha? Tem mais uma música preparada? É? Tem, Dani? Tem, mas se tu não quiser, não tem problema, a gente não precisa fazer. Eu só queria ver se o suspense... Vamos lá, então. É bem conhecida. Cada dia que vivemos sob a tua
coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Show de bola. Pode abrir os microfones aí. Que lindo! Mãe, 10 minutos. Que lindo! De novo. Muito legal. Tá cantando aí. Parabéns, Dani. Vocês podiam fazer uma baguncinha aí, Daniel. Vamos cantar. Pediu. Raul, Arthur, Chiran. Pela família linda, todo mundo reunido. Ele é a Sim. coração. Saudade já. Nós entramos na plataforma, eu sempre assistia de manhã no YouTube. Tem que pedir pra Bela cantar uma vez com a gente Eu também. instalei a plataforma do Zoom, moderna. Até semana que vem. É, gente. Tô ouvindo, mas não tô te Ei. vendo. Não, claro que não. Tchau, beijo. Quando tiver um tempinho, vem fazendo uma visita para nós, André. Não. Também legal. O que você quer? De máscara, né? Pelo portão, é isso? Pede pro papai o abajur lá do corredor. Ele é melhor pra isso. Domingo, boa semana para vocês. Pra Bom final de baixo, domingo. direciona a luz pra cima. Boa semana, Herta. Igualmente. Tchau. Tchau. André, preparei uma música pra vocês. Tchau. Prefere, Vanessa? Abençoe uma boa semana, pastor. Hoje nós conseguimos Que bom, muito bom. Legal ver. conectar para matar a Legal ver saudade. vocês conectados aí. Que legal. Apareceu o Raul. Tudo comigo, Vá? E você? Bom, André. Tudo bom? Oi, Camila, tudo bem? Tô te ouvindo. Como é que tá a família aí? Ou vai cantar comigo? Tudo Comigo, certo. então vou cantar. Legal. Oi, Bel. Para te dar condições de estudar. Pessoal, boa semana. Boa semana. Obrigada. Nossa, de toalha na cabeça e tudo, olha só. É muito chique essa menina. Falta o Juliano, né? Vendo aqui em casa. Ali também tá ali. Oi, Marli. Pessoal, boa semana para vocês. Boa semana para todo mundo. Boa Tchau, noite. boa semana. Eduardo, Camila. Ali. Tchau. Tô olhando o pessoal aqui.